E aí, pessoal, beleza? Hoje quero falar sobre estratégia de canais para você aplicar imediatamente no teu marketing, na tua produção de conteúdo, né? Então, primeiro, bem brevemente, quero tratar aqui do que são canais, né? Então, canais são basicamente meios de distribuição. Então, você tem uma mensagem, vamos colocar aqui, ó, canais. Você tem uma mensagem que você quer levar para um público. Aqui a gente tem os canais, que vai ser, por exemplo, aqui a gente está dentro do YouTube, a gente vai ter Instagram, a gente vai ter LinkedIn e assim por diante. Isso são canais de comunicação, ou canais de aquisição também pode ser. E é importante a gente pensar nos objetivos e nas estratégias de canais para a gente evitar certas frustrações. Do tipo, poxa, estou produzindo conteúdo, estou investindo em uma agência de marketing, eu estou investindo tempo em escrever uma pauta, produzir um vídeo e não está vendendo, vamos supor. Isso é uma frustração muito comum, né? Só que aí a pergunta que a gente tem que fazer é, primeiro de tudo, você está comunicando no canal certo? Por exemplo, postar no Instagram de forma orgânica e imaginar que o teu e-commerce vai vender 10 vezes mais, não sei se é a melhor estratégia, não sei se é um pé no chão. Ou você é um prestador de serviço, um designer, um gestor de tráfego. Também da mesma forma, você colocou uns carrosséis ali e quem interagiu foram seus amigos. Isso te frustra? Você vai querer parar de produzir conteúdo? Então a gente tem que alinhar esses objetivos, essas expectativas, para a gente não se frustrar e conseguir ter uma coisa muito mais assertiva. A gente não tem tempo e dinheiro para ficar desperdiçando, né? Então a gente precisa fazer a coisa realmente funcionar. Isso me veio muito essa ideia quando eu estava conversando com um grande amigo meu, e que é um excelente profissional, tem uma empresa de arquitetura e engenharia, e eles estavam produzindo um conteúdo muito legal para aquisição de clientes e tal, né, chamando para reunião, para conversa. E aí, num determinado momento, ele parou de produzir esse conteúdo. Eu falei, por que vocês pararam de produzir? Tava tão legal. E ele falou, cara, porque a gente não consegue pegar mais projetos. Então, a gente não podia vender mais, a gente parou de produzir conteúdo. E na hora eu nem falei nada, tal, nem pensei nisso, mas depois me veio essa ideia, né? Eu falei, cara, mas a gente não produz conteúdo só para vender. Tem uma porrada de objetivos que a gente pode elencar para nossa produção de conteúdo. E claro, isso tem que se pagar, beleza, né? Isso às vezes vai ser um custo, não um investimento, às vezes não está sobrando dinheiro, beleza, a gente entende. Mas a gente não produz conteúdo só para isso. Inclusive, a produção de conteúdo é uma forma de transformação de hábitos das pessoas, de melhorar a vida das pessoas, de quem sabe até salvar a vida das pessoas, né? Por que não? De transformar toda uma cultura. Tem um episódio que eu trouxe no meu Instagram do Dennis Wang, que foi vice-presidente do Nubank, né? Ele ajudou a empresa a crescer absurdamente e tal. E o Dennis, ele conta esse caso de que quando as pessoas começaram a receber os cartões do Nubank, a Nubank se tornou uma grande divulgadora da caneta BIC, porque as pessoas queriam postar que receberam o cartão do Nubank, era um sinal de status e não sei o que. Só que aí a pessoa tinha que colocar uma caneta BIC ou dedo para tampar o número. E aí o Dennis falou, caramba, né? Se as pessoas querem mostrar o cartão, por que não fazer um cartão então feito próprio para ser mostrado? E ele foi lá no Banco Central e conseguiu fazer um trabalho, uma ação que hoje para nós é extremamente comum e beleza, que é o cartão de crédito feito para ser mostrado, né? O cartão de crédito bonito, limpo aqui. Hoje, muitos cartões, né? Inclusive, eu tenho um... acho que não faz sentido falar o nome do banco, né? Mas eu recebi ele esses dias. E não tem... Só tem meu nome no cartão, pô. E o chip. Não tem nada no cartão, né? Cartão super bonito, velho. E esses aqui são a maioria dos cartões atuais, né? Extremamente bonitos, instagramáveis. Fruto da ação de um cara que queria tornar a experiência dos seus clientes melhor e queria melhorar o posicionamento da marca. Isso é branding, né? No fundo também, experiência do cliente e branding.
Então, é claro que isso é uma ação, não é uma produção de conteúdo, mas a nossa produção de conteúdo tem esse impacto. E isso funciona para todo mundo. Por exemplo, vendedor de consórcio, vendedor de seguro de vida, né? Que são conhecidos por serem pessoas chatas, desagradáveis. Um exemplo. Cara, você tem que produzir conteúdo para falar, por exemplo, de educação financeira, para falar de tantas coisas importantes para aquela pessoa que não é o produto, tipo, não é o consórcio, não é o seguro de vida, não é o seguro do carro, mas falar de coisas que são importantes para essa pessoa e aumentando o que a gente chama da consciência do problema, tá? Posso desenhar aqui? Deixa eu pegar aqui para escrever certinho para vocês. Então, isso aqui é o que se chama de funil de consciência. Aqui a gente vai fazer esse trabalho, tá? De conscientizar a pessoa da situação ou do problema. Então vamos falar aqui, por exemplo, do seguro de carro. Então, quem que é o inconsciente do problema? É o cara que nunca teve seguro de carro, é um cara que é quebrado, é um cara que a família não tem cultura de ter seguro, por exemplo. Então, quando ele vê um conteúdo do tipo, não do tipo de venda, mas do tipo de conscientização, que não precisa ser uma aula técnica sobre seguro, ele se torna pelo menos consciente do problema. Fala, caramba, esse problema existe. Eu nunca tinha pensado nisso, mas eu posso começar a pensar, né? Um exemplo, para o seguro de vida. Pô, e se você está numa viagem internacional, e Deus o livre, né? Mas você morre nessa viagem internacional. Sabe quanto custa para trazer o corpo para o seu país? Muita grana. Claro, esse é um assunto pesado, é um assunto difícil. Mas tem formas de narrativa, esse também é o nosso trabalho aqui, né? De transformar isso em algo palatável, apetitoso. Para a pessoa pelo menos saber que existe essa possibilidade ou esse problema. E que a solução é o nosso produto. Então ele se torna também consciente da solução. Que existe uma solução para isso, ou seja, é possível você estar preservado, resguardado disso, e de que o meio para você estar resguardado é o meu produto. E aí ele se torna então totalmente consciente. Isso se dá também na engenharia, isso se dá... Aqui eu falo muito com designers, né, que é o mesmo nicho que o meu. Então, o designer reclama que o cliente não valoriza o trabalho, mas ele é o primeiro a não explicar porque o trabalho dele é importante, a não contar uma história de uma transformação que o trabalho dele realizou. Então, é claro, o cliente, ele fica, o lead, né, completamente inconsciente do problema. Ele não tá lá e um dia ele acorda e fala assim, putz, acho que hoje eu vou investir 10 mil reais aqui para ter um site novo. Ou 30 mil reais, sei lá. Dificilmente o cara até acorda e tem um insight desse. Só que se você está trabalhando a consciência dele, até ele se tornar totalmente consciente, depois é muito mais fácil dele comprar de você. Dele entender que ele precisa disso e assim por diante. Então, a produção de conteúdo, ela tem toda essa função também de posicionar a tua marca. Então vamos supor, esse meu amigo da arquitetura e da engenharia, vamos supor que uma mega multinacional vai construir aqui na cidade dele e fala, poxa, deixa eu procurar aqui na internet as melhores construtoras, as melhores que fazem obra. Bom, ela pode te encontrar lá numa oportunidade que tudo bem, hoje você fala, pô, eu não estou precisando de clientes, mas você pode deixar de receber uma oportunidade dessa por não estar presente na internet. Então tem tudo isso, né? Que é muito importante a gente pensar. E aí, pensando aqui, eu quero trazer também uma ordem um pouco mais prática, que é o seguinte, deixa eu limpar isso aqui, para ficar aqui limpo, para a gente escrever, tá bom? Pensando de forma muito prática, a gente pode pensar em alguns objetivos de canais aqui, tá? Então, quando a gente pega, vamos dar um exemplo do próprio YouTube aqui. Qual é o objetivo do meu canal no YouTube? Pode ser vender? Pode ser. Né? Daqui a pouco eu vou falar, ou já aproveito agora para falar, no link desse vídeo você tem
um formulário de aplicação para a gente falar sobre o posicionamento da tua marca ou da tua marca pessoal, da tua estratégia de canais, para a gente fazer uma análise, um diagnóstico, discutir oportunidades. Então você faz a sua aplicação para agendar um horário com a gente. Então pronto, eu estou colocando aqui no YouTube um objetivo de venda, de conversão. Mas esse não é o objetivo principal, nem de longe. Tá? O YouTube não é o melhor canal para isso. Então, quais são os objetivos possíveis? Tá? Primeiro, a gente pode falar aqui de alcance. Alcance vai ser aumentar a consciência sobre a sua marca, ou sobre o seu produto, ou sobre o seu segmento, e assim por diante, que é isso que eu estou falando, né? Então tem vários vídeos no meu Instagram que eu estou produzindo, que eu estou falando, sei lá, da camisa do Brasil, que eu estou falando do cartão de crédito do Nubank. Por quê? Para ter mais pessoas sendo alcançadas por um assunto que não é o meu assunto exatamente, mas para que a minha marca fique mais conhecida. Beleza? Segundo ponto, a gente pode falar de audiência. Então eu não quero só que eles vejam meu vídeo, eu quero que eles se tornem parte do meu perfil, ele seja um seguidor, ele interaja comigo, ele engaje comigo e assim por diante. Tá? É um outro objetivo. Terceiro, gerar desejo. Então, fazer com que a pessoa tenha vontade daquilo, queira aquele resultado, queira aquilo na empresa dela e assim por diante. Cases, prova social. Depois, a gente pode falar, quarto objetivo, receita. Que aí a gente está falando de venda. A gente pode tratar também de relacionamento. Esse aqui inclusive é uma estrutura de objetivos de canais da Vinci Society, tá? Dando os créditos aqui. Por exemplo, no meu YouTube, o objetivo ele é muito mais voltado para desejo e relacionamento, tá? No meu caso. Por que desejo? Porque, olha, vou mostrar um case meu, vou mostrar essa estratégia para que você tenha vontade de ter essa estratégia na sua empresa. Você está me ouvindo, não sei se na academia, no carro, no escritório, enquanto você cozinha. E aí é muito interessante, quando você escuta muito uma pessoa, parece que você começa a ficar amigo dela, né? E o YouTube é isso, ele tem um tempo de contato maior, um ponto de contato mais longo. Claro que eu quero também ter audiência, é claro que eu quero alcançar novas pessoas, é claro que eu quero vender, mas não é o objetivo principal. Isso é muito libertador, né? Porque eu não fico produzindo vídeo na expectativa de que esse vídeo venda. Então isso torna a coisa muito mais leve, muito mais tranquila, a expectativa muito mais alinhada. E a gente pode desenhar isso para todos os seus canais e para toda a comunicação. Então eu falo, se o cliente chega e ele fala assim, tem uma estratégia de marca que a gente fez ano passado de uma indústria, e aí eu conversando com ele, primeira reunião, eu falei assim, por que vocês não estão do dobro do tamanho que vocês são, né? E ele respondeu, cara, por causa de pessoas. A gente tem um problema de cultura, de contratação. Falei, então a gente fez um trabalho de estratégia de marca focado em time, em cultura interna. Claro que a gente está fazendo Instagram, site, todas as coisas. Só que o foco era melhorar esse aspecto da empresa dele. Então, a gente implementou canais, por exemplo, uma newsletter interna, um mural de comunicação, adesivamos parede com frases de valor, de visão da empresa, e mais um monte de coisas que a gente vai implementando, de ações, para que melhore o engajamento desse time, para que o time fique mais próximo um do outro e assim por diante. Então, a partir da necessidade que você tem, que você precisa, a gente precisa de uma estratégia de um canal específico. Então, qual que era um problema dessa indústria, né? A maioria das pessoas não tinha e-mail.
porque muitos não trabalham com computador. Então, como que a gente manda uma newsletter para essa pessoa? Aí a gente tem 3 formas. A gente manda em PDF no WhatsApp, a gente imprime e entrega uma carta para ela, ou a gente deixa no mural da empresa, por exemplo. Esse é um canal de comunicação para melhorar o engajamento daquela pessoa. E a gente conta histórias que tem a ver com a narrativa da empresa, com a história da empresa, histórias super legais, assim, que não são muito conhecidas. Então a pessoa lê aquilo, ela ganha conhecimento, e assim por diante, né? Então, olha, a partir de uma necessidade, a gente tem um canal e uma estratégia específica para ele. Agora, se vem um cara e fala, Thiago, a gente está aqui, a gente está a ponto de quebrar, a gente precisa vender o dobro. Cara, eu não vou parar para fazer uma newsletter interna para o cliente, para o colaborador dele, né? A gente vai ter que criar canais de aquisição que vão trazer lead e venda rápido e assim por diante. Então, isso é extremamente importante para a gente entender. Objetivos, o porquê e que a gente não produz só para vender, mas que a gente precisa produzir por tudo isso. Inclusive, tem um cliente nosso que ele procurou a gente para fazer produção de conteúdo, tal, ajudar ele nesse posicionamento. Eu falei, cara, só que eu não preciso vender a partir dessa comunicação, mas eu quero estar mais próximo dos meus clientes para que no período de renovação eles se lembrem mais de mim, para que eles vejam que eu estou me movimentando, para que eles aprendam comigo, para que a gente melhore o relacionamento. Isso e não é que ele não precisa vender, ele tem meta para bater todo mês, mas é um ponto de maturidade, de entender o quanto que isso é importante para o negócio e para o relacionamento e assim por diante. Beleza? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês. Deixa aqui o teu segmento ou a tua dificuldade nos comentários para a gente trocar uma ideia. Eu mesmo pessoalmente vou responder. E se você quer trabalhar o posicionamento da tua marca ou da tua marca pessoal, o link para a aplicação está aqui na descrição. Preenche ali algumas perguntas rápidas para a gente poder conversar melhor. Valeu e um grande abraço.